pessoal, beleza? Vamos então agora para a terceira parte dessa resolução de questões de MRU, beleza? Vamos lá então para a gente continuar as questões. Vamos lá. Uma motocicleta com velocidade escalar constante de 20 metros por segundo anda paralelamente a uma ferrovia, ultrapassa um trem de comprimento 100 metros que caminha no mesmo sentido, com velocidade escalar de 15 metros por segundo. Então, a velocidade da moto é 20, a velocidade do trem é 15 e o trem tem um comprimento de 100 metros. Então, o trem está aqui, o trem tem 100 metros, a moto está aqui. Isso aqui é uma moto, não é um... Como é que é o nome daquele bicho Minotauro, né? Que tem um negócio, acho que é isso. É o cara na motocicleta aqui, ele está sentado aqui na motocicleta. Então, o trem tem 100 metros. O cara, para ultrapassar, ele tem que fazer uma distância, ele tem que andar a mais. Presta atenção, ele não tem que percorrer só 100 metros na pista. Ele tem que percorrer a mais que o trem, 100 metros, para ele poder ultrapassar o trem. Então, a gente vai usar de novo o conceito de velocidade relativa, que vai ser a velocidade de um menos a velocidade do outro. Por que menos? Porque aqui os dois estão no mesmo sentido. Quando forem em sentidos contrários, vai ser a velocidade de um mais a velocidade do outro. Porque aqui o trem está dificultando a moto a ultrapassar. Então, é a velocidade de um menos a do outro. Tá certo? Então, beleza. A velocidade relativa entre esses dois vai ser uma velocidade de 20, que é a velocidade da moto, sempre a do maior, menos a do menor. A velocidade relativa é de 5 metros por segundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada segundo a moto anda 5 metros a mais que o caminhão. Ela anda 5 metros a mais a cada segundo. Como ela tem que andar uma distância de 100 metros, com uma velocidade a mais de 5 metros por segundo, qual vai ser o tempo? A distância dividido pela velocidade. O tempo vai ser a distância de 100 dividido pela velocidade, que é 5. Quer dizer que o tempo vai ser um tempo de 20 segundos. Então, a duração vai ser de 20 segundos. Olha que interessante. Então, quer dizer que a moto teve que andar durante 20 segundos a mais que o trem. Agora, eu vou fazer uma observação aqui. Observação que poderia ser perguntado isso. Se te perguntasse, desculpa, quanto a moto andou? Muita gente responderia 100 metros. Mas 100 metros é o que ele andou a mais que o trem. A mais que o trem. É um trem, né, gente? É um trem. Paralelamente é uma ferrovia, um trem. Então, a distância que a moto andou teria que ser a velocidade dela, 20, vezes o tempo, porque distância é velocidade vezes tempo. A velocidade da moto era 20, a velocidade da moto não era 5. O 5 era a velocidade relativa, que a gente faz aqui para calcular o tempo que ela vai gastar para ultrapassar. Vezes o tempo, que foi 20, que a gente calculou. Então, a moto andou 400 metros. Porque aí, se ela andou 400 metros, vamos só ver aqui o trem. Distância é velocidade vezes tempo. A distância do trem, qual foi a velocidade do trem? Era 15. Vezes o tempo que a gente viu, foi um tempo de 20. Deu 300 metros. Faz todo sentido com o que a gente conversou. Porque aqui, então, pessoal, olha o que acontece. A moto andou 400. O trem andou 300. Ou seja, a moto andou os 100 metros a mais que ela precisava para ultrapassar o trem. E aí sim, deu tudo certo, tá? Então aqui, ó, você faz aqui a velocidade relativa para saber quanto que ela está andando a mais por tempo e depois ver a distância que ela tem que percorrer a mais. Ela tem que percorrer a mais 100 metros. Aí você calcula o tempo de ultrapassagem. Se ele te perguntar a distância real que a moto percorreu, você tem que pegar esse tempo e multiplicar pela velocidade da moto inicial, os 20, e não pelo esses 5. Muita gente vai falar que a moto percorreu 100 metros. Ela percorreria 100 metros se o trem tivesse parado. Aí ela demoraria só, ela percorreria só os 100. Mas como o trem está em movimento, ela tem que percorrer 100 metros a mais. Esse é o grande detalhe desse exercício. Beleza? Então vamos seguindo. Espero que você tenha conseguido entender, caso você não tenha feito. Vamos lá. Um trem
Vamos lá, mais uma questão, pausa, né? Tenta fazer e vamos ver. Um trem de 450 metros de comprimento e velocidade escalar de 36 km por hora, já estou vendo 450 metros, estou vendo velocidade em km por hora, 36 é aquele número que a gente sabe que ele está te implorando para transformar para metro por segundo, né? Isso aqui é só dividir por 3,6, é uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza. Eu estou vendo isso porque, gente, se tem distância em metro e velocidade em quilômetro por hora, tem que converter. E quando a velocidade é 36 km por hora, 72 km por hora, de 36 em 36, múltiplo de 36, ele está te implorando para calcular, para fazer essa velocidade virar metro por segundo. Tá? Então fica atento a isso. Se for múltiplo de 36 a velocidade e tiver a distância em metro, e a velocidade estiver em quilômetro por hora, ele está te implorando para transformar em metro por segundo. Então fica muito atento a essas unidades. Descreva uma trajetória retilínea. Vamos lá. Um atleta corre paralelamente em sentido contrário com a velocidade escalar de 5 metros por segundo. Então eu tenho aqui o trem. O trem tem 450 metros. E aqui tem uma pessoa. A pessoa está aqui assim, né? Não está de frente para o trem, senão não tem jeito de o exercício acontecer. E aí o que acontece é o seguinte, a pessoa está andando para cá e o trem está andando para cá. A velocidade da pessoa é de 5 metros por segundo. A velocidade do trem é de 10 metros por segundo. A gente viu aqui, a gente fez a conversão. Beleza, pessoal. Se as velocidades estão em sentidos contrários, a velocidade relativa entre eles vai ser a soma das velocidades. O que é essa velocidade relativa? A gente já entendeu. Velocidade do trem é 10, velocidade do rapaz é 5. A velocidade relativa entre eles é de 15 metros por segundo. Quer dizer que eles estão se deslocando relativamente 15 metros por segundo. 15 metros a cada segundo. Eu botei velocidade B, gente, aqui. Desconsidera, por favor. É velocidade relativa aqui. Então quer dizer que a cada segundo eles estão se aproximando, ou na verdade aqui nesse caso eles já estavam aqui juntos, eles estão se deslocando um em relação ao outro 15 metros por segundo. E quanto que o atleta tem que percorrer a mais aqui que o trem? Os 450 metros. A distância relativa entre eles que tem que ser percorrida é o 450 metros. A velocidade é a velocidade relativa, que é o 15 metros por segundo. O tempo vai ser a distância sobre a velocidade. O tempo vai ser 450 dividido por 15. O tempo vai dar um tempo de 30 segundos. Ok, pessoal? Então, quando tiver esses exercícios de ultrapassagem, de coisa, vocês têm que ver a distância a mais que um tem que percorrer que o outro. Vai ser a distância relativa ali. E a velocidade ou vai ser a soma das velocidades, se estiverem em sentidos contrários, ou vai ser a subtração das velocidades se estiverem no mesmo sentido. Beleza, pessoal? Fica atento a esses conceitos aí. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Numa estrada, andando de caminhão com velocidade constante, você leva 4 segundos para ultrapassar completamente um outro caminhão. Você está de caminhão e vai ultrapassar outro caminhão. Então tem um caminhão aqui. Esse aí eu caprichei, hein, gente? E tem o outro caminhão aqui. Fiz até o negocinho do caminhão. Esse aqui vai ter mais roda aqui. Pronto. Sendo 10 metros o comprimento de cada caminhão. Então esse caminhão aqui tem 10 metros. Esse caminhão aqui tem 10 metros. Você demora um tempo de 4 segundos. A diferença entre as velocidades... Desculpa, vamos lá. Sendo 10 metros o comprimento de cada caminhão, a diferença entre a sua velocidade e a do caminhão que você ultrapassa é de, gente, tem a velocidade desse aqui e tem a velocidade desse aqui. Esse aqui é o A, é o seu, e esse aqui é o B. Se você vai ultrapassar, pessoal, para você conseguir ultrapassar um cara que está na sua frente, você tem que ter uma velocidade maior. Então a velocidade relativa entre eles vai ser a do que está atrás menos a do que está à frente, porque é sempre a do maior menos a do menor. Se eu quero ultrapassar, eu tenho que ter uma velocidade maior. Bom, isso aqui é a velocidade relativa.
E é justamente o que ele quer. Ó. Ele quer a diferença entre as velocidades. Então, o exercício está te pedindo não é a velocidade do seu caminhão, não é a velocidade do outro caminhão. Ele quer justamente a velocidade relativa entre um e outro. E a gente aprendeu que a velocidade, o tempo, na verdade, vamos colocar aqui a velocidade, né? Velocidade é a distância sobre o tempo. A velocidade, que é o que ele quer, qual é a distância que eu tenho que percorrer? 10 metros? Negativo. Eu tenho que percorrer a distância de um caminhão mais a do outro. A distância total percorrida tem que ser 20 metros. Porque eu tenho que, primeiro, eu tenho que botar a cabeça, a frente de um com a frente do outro. Na hora que eu emparelho as duas, eu ainda tenho que me deslocar todo. Porque imagina, se você está ultrapassando, você começa a ultrapassar na hora que você está aqui, ó, atrás dele. Se você está ultrapassando, quando você chega aqui, frente a frente, se tiver vindo um carro do outro lado da via, né, for uma via de mão dupla ali, se tiver vindo um carro na via, você não consegue entrar aqui. Você não ultrapassou completamente, só ultrapassa completamente quando o seu caminhão estiver aqui na frente. Então você tem que andar primeiro os 10 metros do caminhão dele, mais 10 metros seu para você ultrapassar ele completamente. Então a distância total foi de 20 metros. Então a distância é de 20 e o tempo que ele falou foi o tempo aqui, ó, de 4 segundos. Então a velocidade relativa entre eles foi a distância de 5 metros por segundo, que é a letra D. Beleza? Então fica atento. Se for ultrapassar dois corpos extensos, você tem que somar a distância dos dois. Beleza? Fica atento a isso, que essa questão é bem interessante. Bom, pessoal, essa questão aqui da FUVEST, né? Vamos lá. Tentou fazer aí? Conseguiu? Vamos lá. Um automóvel se desloca com velocidade constante de 72 km por hora. Gente, 72 km por hora está implorando para você transformar para metro por segundo. Ultrapassa outro que se desloca com uma velocidade constante de 54 km por hora. Também está implorando. Também é divisível por 3,6. Numa estrada reta, o primeiro encontra-se a 200 metros do outro. Então tem o primeiro, tem o outro. Meu Deus, que carro horroroso, né? E eles estão a uma distância de 200 metros. Quer dizer o seguinte, que o primeiro ele tem que se deslocar 200 metros a mais que o segundo. Então a distância que ele tem que percorrer a mais é de 200. Por que eu estou falando aqui que os dois em km por hora estão pedindo, implorando para dividir por 3,6? Primeiro que esses números são bem manjados, né? 72 dividido por 3,6 é 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. E o 54 dividido por 3,6 é 15 metros por segundo. São números manjados, né? Que a gente vai ver muito em exercícios. E segundo que eles são múltiplos ali de 9. Se é múltiplo de 9, vai dar para dividir por 3,6. E segundo, que a distância está em metros. Então, já era mais um indício que eu tinha que fazer essa conversão. Bom, se os dois carros, um está a 15 metros por segundo e o outro está a 20 metros por segundo, o de trás vai conseguir alcançar, porque o de trás tem que estar a uma velocidade maior para ele conseguir alcançar. E aí eu sei que a velocidade relativa de aproximação deles vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do menor. A velocidade relativa de aproximação deles é 5 metros por segundo. Quer dizer que o de trás está se aproximando 5 metros a cada segundo. A cada segundo ele diminui a distância entre eles de 5 metros. Tá? E aí o tempo que ele vai demorar para fazer então a mais 200 metros é a distância que ele tem que percorrer a mais, dividido pela velocidade. E o tempo vai ser a distância de 200, dividido pela velocidade de 5. O tempo vai ser de 40 segundos. Nossa letra D. Pessoal, só entendam então. Quando eles estão no mesmo sentido, o de trás tem que estar, para ele conseguir chegar, ele tem que ter velocidade maior. A velocidade relativa de aproximação, caso você queira aproximar. Se você quiser ir se distanciando, como foi aquele exercício do helicóptero, aí você faz sempre o maior menos o menor. Então, quando está no mesmo sentido, você subtrai. Quando estiver no sentido oposto, mesma direção, mas sentido oposto, você faz que a velocidade relativa de aproximação entre eles vai ser a de um mais a do outro. Beleza? Então é isso aqui que você precisa ficar atento a esses tipos de exercícios em que eles estiverem indo se encontrar. Beleza? Vamos para o nosso último exercício. Vamos lá. Dois trens A e B
Então eu tenho o A tem 200 metros, e o B? O B tem 250 metros. Deixa eu colocar o metro aqui no de baixo. Então, o A tem 200 metros, o B tem, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Respectivamente, percorrem linhas paralelas com velocidades escalares constantes e de módulos 18 km e 27 km por hora. 18 km por hora e 27 km por hora. Em sentidos opostos. Então, um está para cá e o outro está para cá. Gente, repare que as distâncias estão em metros e as velocidades estão em km por hora. Vou fazer a conversão. Dividindo por 3,6. Então, o 18 dividido por 3,6, ele dá 5 metros por segundo. O 27 dividido por 3,6, ele dá 7,5 metros por segundo. 7,5 metros por segundo. Então, o A está com a velocidade de 5 metros por segundo, o B está com a velocidade de 7,5 metros por segundo. O tempo em que decorre entre o instante em que começa a se cruzar até o instante que termina o cruzamento é... Pessoal, para eles se cruzarem completamente, a distância relativa que eles têm que ter de cruzamento ali tem que ser a distância de um mais a distância do outro. A distância tem que ser uma distância relativa entre eles de 450 metros. E a velocidade relativa entre eles também tem que ser calculada, que é a soma das velocidades, porque nesse caso eles estão em sentidos opostos. É o 5 mais o 7,5. A velocidade relativa de cruzamento entre eles ali vai ser de 12,5 metros por segundo. Como o exercício pediu o tempo vai ser a distância dividido pela velocidade. A distância é de 450, dividido pelo tempo, que é 12,5. O tempo, gente, fazendo aqui 450 dividido por 12,5, 36 segundos. Beleza? Nesse caso, como os dois têm que ser, você tem que fazer o cruzamento total entre eles, eu tenho que somar os comprimentos para ter a distância total percorrida entre eles. Beleza? Tranquilo, gente? Então esse é o exercício. Acredito que com todos esses exercícios, mais os que a gente fez de velocidade média, mais os que a gente fez sobre a parte teórica, né, para você aprender os exemplos, né? A gente fez bastante coisa. Eu acho que está bem claro aqui essa matéria, toda essa matéria, para a gente poder agora passar para outra matéria, que é a matéria quando você tem variação de velocidade. Tá bom? A gente vai estudar agora o MRUV, né? O movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, nesse movimento, a velocidade não vai ser constante, a gente vai trabalhar com outras coisas. Mas agora, eu acho que você está bem mais capacitado para resolver questões dessa parte que a gente viu até agora, beleza? Lembrando que depois a gente vai fazer questões das provas específicas, como Enem, Especialista, AFA e por aí vai. A gente vai resolver questões dessas matérias, dessas provas em vídeos específicos, tá bom? Esses aqui foram mais exercícios para vocês aprenderem a matéria. Acredito que os exercícios da prova de vocês vão ser do mesmo nível ou até mais fácil, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.